6 e 7. O seu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Olha só. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, versículos 6 e o 7. Isaías profetiza sobre o nascimento do Senhor Jesus, e ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso. Ali tem uma vírgula, mas no original é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Versículo 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías profetizando sobre a vinda do Senhor Jesus. Aí, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava profetizando sobre o que representaria Jesus para nós, para a humanidade. Deus, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Por isso que a Bíblia diz assim: ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Jesus é o tema principal. Jesus é tudo. Por isso que a Bíblia está dizendo: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha lá. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que não havia sido ainda revelado a nós, através de Jesus Cristo, tudo foi revelado e nos mostrado, para que nós conhecêssemos mais as riquezas e as profundezas do Senhor nosso Deus. Colossenses 1, 15, 16, 17 e 18. Colossenses, olha só: o qual é a imagem do Deus invisível, olha só, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado, olha a expressão bíblica, irmão, por Ele e para Ele. Os anjos o adoram, os serafins o adoram, os seres celestiais o adoram, os homens o adoram. E vai chegar o dia que Paulo, escrevendo no Filipenses, diz que todo ser, todo joelho, no céu, na terra
e debaixo da terra hão de se dobrar diante dele, de Jesus, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 17: e ele é antes de todas as coisas. Vocês lembram que eu disse aqui, quando ele fazia menção de Abraão, que eu disse aqui terça-feira passada, quando ele dizia assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha ali, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18: e ele, olha lá, igreja, olha o segredo da nossa vitória, aleluia, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Sabe por que a igreja de Jesus não fracassa, irmãos? Sabe por que a igreja de Jesus não acaba? Sabe por que a igreja de Jesus, mesmo em países comunistas, você vê aqueles irmãos sendo decapitados, aqueles irmãos sendo queimados, e você imagina e fala: meu Deus, como que uma pessoa dessa tem força? Como que uma pessoa dessa tem resignação para ir até o fim? É porque o cabeça deste corpo, irmãos, não é homem algum. A cabeça da igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está, irmão, ligado nesse corpo, Jesus diz: eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós estamos ligados em Jesus, meu irmão, nós passamos por tribulações, por provas, por situações que até nós admiramos quando chegamos do outro lado, irmão. Vocês lembram os discípulos? Quando Jesus acalmou o vento, o mar, a tempestade, um olhou para o outro e disse: que homem é este? Aleluia! Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É o que eu acabei de dizer, meu irmão. Quem faz parte deste corpo, desta igreja, e tem Cristo como cabeça, ele não será derrotado e vencido pelo inimigo nunca, porque é Cristo quem nos sustenta na sua presença. É o Senhor quem nos mantém de pé. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 8, o cântico de vitória, a partir do versículo 31, a Bíblia diz assim, que em todas estas coisas nós somos mais do que? Por que, igreja? Por Cristo Jesus. A nossa vitória, quem nos sustenta, quem nos mantém em pé, é o Senhor Jesus Cristo. Irmão, minha irmã, não tire o olho de Jesus. Fique sempre olhando para Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, venha furacão espiritual, venha terremoto espiritual, venha vendaval espiritual, permaneça olhando para Jesus. Escândalo toda a vida teve, tem e vai ter. Quem estiver olhando para o homem vai parar no meio do caminho. Hoje ainda eu conversava com o irmão e disse: pastor, meu pai parou de ir na igreja porque se escandalizou com fulano de tal, de ver tanta coisa errada. E tem mesmo. Se você tirar os olhos dele, volta lá, filho, volta lá. Se você tirar os olhos dele, Colossenses, põe lá 1:18. Se você tirar os olhos dele, que é o cabeça, que é o dono da igreja, irmão, são 3 coisas que Jesus não dá para ninguém. 3 coisas. Ele não dá a glória dele, ele diz: a minha
glória eu não dou. Outra coisa, o meu louvor às imagens de escultura, ou seja, o louvor é só para Ele. Ele não aceita alguém louvar a Ele e louvar as imagens. Eu não dou, o louvor é meu. E a terceira coisa que Jesus não dá para ninguém é a sua igreja. Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. É o único que pode dizer isso, irmão. Às vezes, até com uma força de expressão, nós até dizemos, né? Vamos na minha igreja, vamos no culto na minha igreja. Às vezes até a gente mesmo, o próprio pastor, na simplicidade, ou uma forma de se expressar, ele diz: rapaz, você não precisa ir lá conhecer a minha igreja. Mas isso é apenas uma maneira figurada, uma maneira de se expressar, que a gente faz parte, que é o nosso meio. Mas o único que pode falar em número, gênero e grau, a minha igreja, é aquele que morreu na cruz para nos salvar. É Jesus. Ele fundou